Pronto, vamos lá. O Cauã tá aí na sala ainda, Cauã? Tô sim, tô sim. Pronto, Cauã, se tu puder começar fazendo uma oração por nós, para a gente estar dando início ao nosso estudo de hoje à noite. Amém, amém. Vamos orar ao Senhor. Pai Santo, Deus de eterna graça, de eterna misericórdia, mais uma vez nos entramos à Tua presença, nos achegamos a Ti, Pai, reconhecendo que nada somos e que o Senhor é tudo, reconhecendo que somos pecadores e o Senhor é santo e está acima de nós. Pai, estamos aqui mais uma vez na posição de dependência, Pai, dependência de Ti. Mais uma vez, Pai, eu quero pedir ao Senhor que se faça presente, nos ensine. Ó excelentíssimo Espírito Santo, nos ajude a compreender a Tua palavra através desses homens. Nos ensine a viver de uma maneira santa, de uma vida santa, como esses homens viveram. Pai, em nome de Jesus, nos ajude a entender, a compreender cada vez mais. Em nome de Jesus, que esse conhecimento que iremos obter, que venha ser para a honra e glória do Teu santo nome. Em nome de Jesus, amém. 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 Então, boa noite, irmãos, mais uma vez, que estão chegando. Nós vamos estar iniciando hoje o capítulo 1 do livro Santos no Mundo. Então, se você tem aí seu livro, Santos no Mundo, nós vamos ver até a metade do capítulo 1. E aí, próxima semana, o irmão Ailton ele vai estar concluindo, se Deus permitir, o capítulo 1, tá? Na semana passada, nós comentamos um pouco sobre a apresentação do J. Packer, né? E a apresentação do Packer foi mais com relação a por que nós deveríamos ler os puritanos. Tem tantos livros bons hoje em dia, né? Tem tanto conteúdo sendo lançado, nós temos problemas modernos para enfrentar, vamos dizer dessa forma. Mas então por que nós deveríamos gastar o nosso tempo para ler os puritanos? E semana passada nós vimos algumas razões para isso. E uma das principais, claro, é devido à maturidade que o Senhor tinha concedido a esses homens, né? Eles tinham um amplo conhecimento da Bíblia, eles tinham um amplo conhecimento do homem, né? Conheciam o coração do homem, o coração pecaminoso. E então eles escreveram com zelo para glorificar a Deus e para aplicar a Bíblia em qualquer área da nossa vida. Seja no trabalho, seja na escola, seja na igreja principalmente, na sociedade. Então eles, com o vasto conhecimento bíblico que eles tiveram, o zelo pela glória de Deus e a paixão deles, fez com que eles escrevessem bastante, né? Aí eles pregaram bastante, eles plantaram bastante congregação, pouco a gente fala disso, eles visitaram bastante, mas também eles escreveram bastante. O Charles Spurgeon disse que a era puritana foi a era dourada de literatura evangélica. Ou seja, se você quiser olhar para a história da igreja e encontrar uma época onde tem os melhores livros, os melhores comentários, os melhores assuntos aprofundados, destrinchados, então você deve ir aos puritanos, tá? Hoje nós vamos para o capítulo 1. E o capítulo 1, ele tem por título Como eram os puritanos originais. Então a pegada de hoje vai ser um pouco mais histórica. Nós vimos semana passada por que deveríamos estudar sobre eles, mas agora nós vamos dar uma pegada um pouco mais histórica sobre quem eram os puritanos, tá? Nós fizemos uma live semana passada, eu e o Ailton, tá lá na página do Consciência Puritana. Hoje nós vamos destrinchar bem mais detalhado sobre como é que foi a ascensão do puritanismo e a queda do puritanismo, tá? Mas hoje nós vamos dar uma olhada um pouco fazer um panorama geral de quem eles foram. Eu sei que alguns de vocês já sabem a origem do movimento, já sabem como eles viveram, por que se criou esse movimento, mas alguns de vocês também não conhecem tanto esse lado da história, né? Ainda tem dúvidas sobre isso. Então, o estudo de hoje, para a gente iniciar, os próximos capítulos vão ser doutrinários, né? Vão ser mais teológicos, mas antes de nós entrar na teologia deles, nós precisamos ter uma visão correta de quem eles são, tá? Então, vamos lá. Lembrando que é um estudo participativo, então se você tiver sua pergunta, ou então um comentário para fazer que venha contribuir com a aula, pode ficar à vontade para comentar. Então, o Leland Hicken, ele começa o livro com essa frase aqui: o puritanismo é o medo assombroso de que alguém, em algum lugar, possa estar feliz. Aí ele diz que quem escreveu isso foi um moderno depreciador dos puritanos. Ele não cita o nome do cara que falou isso aqui no capítulo, ele cita nas notinhas, né? Mas ele faz isso por dois motivos. Primeiro, a ideia que ele quer passar aqui com essa frase é que o puritanismo é visto
de uma forma exagerada, né? De uma forma, uma religiosidade séria, mas ao mesmo tempo uma religiosidade mórbida, no sentido de que até mesmo nós termos prazer em alguma coisa ou se alegrar, de alguma forma é errado aos olhos de Deus. Deus é santo, tremendamente santo, e nós deveríamos temer a Deus de uma forma que nós não temos tempo para ficar feliz, né? Ou para sorrir, ou para se alegrar. Então esse cara tenta taxar o puritanismo com essa visão, né? De que o puritanismo é um medo assombroso, ou seja, eles têm esse medo, tem a ver com Deus, né? Com pecar contra Deus, de que alguém, não é só a vida deles, eles olham para a vida dos outros também, em algum lugar possa estar feliz. Então, a visão, a primeira ideia que o Hicken deseja abrir o livro falando isso, é que essa é a visão que o pessoal tem do puritanismo. E hoje em dia também é a mesma coisa, né? Ele fala sobre, quando falam de puritanismo, falam de santarrão, pessoas que querem ser santa demais, que querem se guardar demais, a ponto de não parecerem ser pessoas alegres. A segunda coisa que o Hicken deseja falar aqui, com essa frase, e talvez seja a mais importante, é que você percebe que essa frase não foi dita há 300 anos atrás. Não é uma frase de 1800, de 1700. Ele fala que quem disse é um moderno depreciador dos puritanos. Ou seja, ele está dizendo que essa é a visão que o pessoal tem hoje sobre o que é puritanismo. Que hoje em dia a ideia que as pessoas têm sobre o movimento puritano, principalmente na Inglaterra, como nós vamos ver daqui a pouco, é que eles eram fanáticos, lunáticos, né? Eram homens exageradamente religiosos, tendo uma espiritualidade exagerada, né? Então essa é a visão que o pessoal ainda tem hoje. Quando nós falamos de puritanismo, você provavelmente está aqui, tem uma visão boa sobre os puritanos. Eu digo para você que provavelmente a nossa visão boa dos puritanos hoje é que aqui no Brasil o que a gente sabe sobre eles é o que a editora Fiel publica, é o que as editoras evangélicas publicam, né? É pelo que o Joel Bick fala. Então a gente teve um contato com os puritanos de uma forma melhor. E nem tão somente dessa forma, né? Ainda assim há um perigo que o pessoal chama aí, principalmente nas igrejas presbiterianas, de neopuritanismo. Ou então de pessoas que querem seguir os puritanos a ponto de seguir também os exageros dos puritanos, né? Então, ainda hoje, mesmo aqui no Brasil, que a gente conhece os puritanos pela boa literatura, ainda há um preconceito com relação a quem eram os puritanos. E uma coisa que tem que ser falado sobre isso é que isso não é simplesmente uma coisa de agora, tá? Vocês deveriam se perguntar se os puritanos eram grandes homens de Deus, se os puritanos eram piedosos, amavam os homens, pregavam para os enfermos, para os presos, como é que eles foram criar essa caricatura dos puritanos, né? Como é que os homens conseguiram pegar um exemplo bonito que a gente conhece e transformar nessa coisa feia que as pessoas comentam, principalmente por aí por fora? E a resposta é muito simples, tá? Quando os puritanos começaram a ser denegridos, isso já foi no início do movimento. Já no início do movimento, quando usaram o termo puritano, já foi no sentido de desprezarem o objetivo deles de reformar a igreja da Inglaterra. E com o tempo isso só foi cada vez mais acontecendo, né? Por exemplo, quando o reinado voltou, nós vamos conversar melhor sobre isso lá na frente, mas quando a monarquia foi restaurada e o Charles II colocou o novo parlamento, a maioria das pessoas que subiram no parlamento eram pessoas ou anglicanas, ou então pessoas que eram falsos cristãos, não posso nem ter dúvida sobre isso, que aproveitaram a oportunidade para perseguir os puritanos. Então, eles começaram a declinar a visão do puritanismo já quando tiveram poder. Quando chegou 1660, eles já lutaram para tentar derrubar o puritanismo. Já começaram a falar de quão exagerado eles eram, como Cromwell foi terrível na Irlanda, e por aí vai. Começaram a tentar derrubar a imagem desde cedo. Em 1700, eles continuaram com o trabalho. Então, quando nós falamos da visão errada dos puritanos hoje, isso é uma visão antiga, né? Desde o início do movimento, mas principalmente no final do movimento, é que eles trabalham para tentar atacar os puritanos por vários motivos. Primeiro, por causa das doutrinas teológicas que eles pregavam, que o anglicanismo não concordava com muitas coisas que os puritanos pregavam, né? A questão dos resquícios do ritual, o livro de oração comum, e por aí ainda eram doutrinas que ofendiam os anglicanos e que eles lutaram contra essa visão
quando restauraram a monarquia, né? Inclusive, quando restauraram a monarquia, tiraram também o catecismo de Westminster. O catecismo, os documentos de Westminster foi anulado da Igreja da Inglaterra. A Igreja Anglicana adotou somente os 39 artigos e o livro de oração comum. Então, por razões teológicas. Segundo, por razões de piedade, de fato. Eles não gostavam do estilo de vida puritano, não gostavam do domingo puritano, não gostavam do zelo deles pela pregação, de que o ministro tem que ter um conhecimento amplo da Bíblia, não gostavam dos membros puritanos, né? Tinham alguns dos anglicanos que reclamavam, e até católicos também, que quando terminavam os cultos, reuniam multidões na calçada para ficar falando o que o cara tinha pregado, o que o pastor tinha pregado. Então eles não gostavam da piedade dos puritanos. E em terceiro lugar, e principalmente isso, talvez, eles não gostaram do que a Revolução Puritana fez na Inglaterra, quando eles pegaram o rei, lutaram contra o rei, julgaram o rei e executaram o rei. Então, por conta da monarquia ter sido executada, Charles I foi executado na Inglaterra, isso revoltou muitos realistas, muitas pessoas que concordavam com uma monarquia na Inglaterra. Até hoje vocês sabem que a Inglaterra ela é regida pela rainha e pelo parlamento, né? Então até hoje eles ainda mantêm uma monarquia, um tipo de monarquia lá. Então eles passaram a odiar os puritanos por causa da teologia, por causa da vida, o estilo de vida prático deles, que eles levavam, a piedade, e também por causa da visão política que a Igreja da Inglaterra tinha e que o próprio rei da Inglaterra tinha, Charles II, depois o James II, e por aí vai e se estendeu. Então, por conta dessas coisas, desde cedo eles começaram a detonar os puritanos. Então eu vou trazer alguns exemplos rápidos aqui, que o Leland Rick não fala, mas é interessante mencionar. Vocês estão vendo essa tela esquerda aí, onde tem uma setinha apontando? Esse lugar, para quem não sabe, é uma capela que fica do lado da abadia de Westminster, lá em Londres. Aqui é uma inscrição no chão que marca o local onde o Oliver Cromwell foi enterrado. Para quem não sabe, nós vamos saber melhor lá na frente. Cromwell foi o cara que liderou os exércitos puritanos contra o rei. Ele ganhou várias batalhas, ele se titulou Lorde Protetor da Inglaterra, né? Ele deu liberdade ao movimento puritano agir. Inclusive, um dos conselheiros principais dele era o John Owen, que é o príncipe dos teólogos puritanos. Então, Oliver Cromwell, ele é um puritano bem conhecido, odiado por muitos, amado por muitos também. Mas olha como que eles botaram aí, né? Como que eles marcaram a lápide do Oliver Cromwell. 1658 a 1661. Tem alguma coisa errada nessa lápide aí? Tem, né? Viu só a questão dessa... O cara fugiu aqui. 3 anos? Exatamente, né? Geralmente numa lápide a gente tem a data de nascimento e a data onde a pessoa morreu. Então, na lápide do Oliver Cromwell, os caras colocaram que é como se ele tivesse nascido, tivesse tido importância em 1658 e tivesse sido morto em 1661. Mas não faz sentido, né? Isso é só 3 anos. Claro que o Oliver Cromwell não viveu 3 anos. Então, o que aconteceu aí? É um ato de depreciação, né? Seria. Exatamente. E não só simplesmente depreciação, mas uma depreciação oficial da Inglaterra contra o Oliver Cromwell. Para quem não sabe, 1658 foi o ano que o Oliver Cromwell morreu, né? Ele falece ali em 1658. Em 1660, volta a monarquia para a Inglaterra, começa a perseguição aos puritanos, e o Charles II, quando ele entra em 1661, em Londres, para ser coroado rei, ele manda desenterrar o corpo do Oliver Cromwell, que tinha sido, quando ele foi enterrado com pompa, botaram uma espada, botaram uma coroa na cabeça dele, ele era conhecido por muitas pessoas. Então o que acontece? Quando o Charles II volta, ele manda desenterrar o cara, reparte as partes do corpo dele, pega a cabeça do Oliver Cromwell em 61 e coloca na frente do palácio e espalha restos mortais dele pela Inglaterra. E aí começa a perseguição puritana, né? Porque Oliver Cromwell foi o cara um dos principais responsáveis por ter executado o rei. Então, para eles, isso que Oliver Cromwell é. Ele teve importância quando? Quando morreu, e teve importância quando foi
teve o seu corpo profanado, a sua sepultura profanada e espalhada pela Inglaterra. Então, isso aí uma rejeição, uma depreciação, como o Ailton falou, a oficial da Igreja da Inglaterra, de que eles odeiam o Oliver Cromwell, né? Tá, isso é bem interessante. Mas não somente Oliver Cromwell, que é odiado por muitos, mas também nós temos aqui o famoso cemitério dos não conformistas, que é lá em Burial Fields. Eu não sei falar inglês, principalmente o inglês da Inglaterra. Mas esse cemitério aí é um cemitério que foi criado fora da cidade de Londres para os puritanos que não concordavam com a Igreja da Inglaterra. Lembra daquele ato de uniformidade? 1662, onde os puritanos foram expulsos, mais de 2.000 pastores. Pois é, eles não podiam ser enterrados em Londres, não podiam ser enterrados na cidade, tinha que ser enterrado fora. Então eles fizeram esse cemitério aí. Alguns homens importantes estão enterrados, como John Bunyan. Esse de baixo aí, ó, essa lápide de baixo, é a lápide do John Bunyan, né? O John Owen também está enterrado nesse cemitério, e vários outros puritanos, inclusive puritanos que não têm local, não tem um sinal de localização onde eles foram enterrados. Enterraram eles e não marcaram onde foi que eles foram enterrados. Justamente é uma forma de depreciar, de fato, né, a vida deles. Eu acho que o Ailton escreveu alguma coisa aqui nos comentários. Deixa eu ver. Como se caracterizam os neopuritanos hoje em dia, né? O neopuritanismo, eu acredito, pelo que eu já percebi aqui, no Brasil principalmente, existe duas alas do neopuritanismo. Presta atenção, duas alas. Uma ala feia, uma ala que eu acho que é errado, e uma ala correta, uma ala que eu acho que estão sofrendo a mesma coisa que os puritanos sofreram na época, né? Então vamos falar dessas duas alas. A primeira ala, que eu acho que é a mais bíblica, é só aqueles que descobriram a herança puritana, descobriram o zelo que eles tinham por confissões, o zelo que eles tinham pela piedade, o zelo que eles tinham pela pregação, por um culto público, bíblico, e então começaram a desejar esse mesmo zelo na sua igreja, só que foram taxados de neopuritano, porque estão sendo santarrão demais, querem fazer coisas demais, estão olhando para trás demais, entendeu? Então essa ala é a ala que, como os puritanos, estão sendo perseguidos de certa forma, né? Não sei nem se esse é o termo certo, por quererem ser piedosos. A outra ala, que eu acho que é uma ala feia do puritanismo, e que é enfrentado principalmente nas igrejas presbiterianas, apesar de não ser um problema grande na igreja, é a ala daqueles que querem imitar os puritanos até no estilo que não deveriam imitar. Por exemplo, a questão da salmodia exclusiva. Tem muitas pessoas dentro da igreja presbiteriana hoje que, como neopuritanos, eles creem na salmodia exclusiva. Tem algum problema com isso? Eu acredito que não. Muitos puritanos tinham. Só que eles tentam aplicar isso na igreja que já está formada, que já está estruturada. Então eles tentam taxar a igreja como se ela tivesse pecado por não estar fazendo isso. Entendeu? Começa como é que eu posso falar? A se rebelar dentro da própria congregação. A gente tem um caso conhecido, né, de um rapaz que no grupo da igreja disse lá que a igreja toda estava em pecado porque eles não cantavam somente os salmos. Então, tem essa ala neopuritana da igreja que é muito criticada, inclusive, por homens como Augusto Nicodemos e alguns presbiterianos. A João Magalhães já comentou sobre isso e outros, tá? Mas esse é um problema que eu acho que é mais presbiteriano. Isso aqui não é nem problema para os presbiterianos, né? Porque é um número muito pequeno. Tem também a questão do domingo, né? Que coloca o domingo como algo meio judaizante, né? Que os puritanos originais, né? Eles tiveram todo esse cuidado, né? Para que a guarda domingo não fosse algo judaizante, né? E essa pegada do neopuritanismo feio, né? Que tu classificou aí, eles colocam o domingo, né, a guarda do domingo, de fato, como um fardo, né, para os fiéis, né? Eles colocam um fardo que nem Jesus colocou, né, sobre os crentes, né? E nessa outra ala aí do neopuritanismo, né, aqueles que são acusados aí de buscarem uma piedade bíblica, né, de uma vida prática, né, toda aos pés ali, né, de Deus, né, viver uma vida para Deus, né, eles são acusados de neopuritano da mesma forma que
que os puritanos antigos, né? Que é num tom, numa pegada pejorativa. Exatamente. Então é por isso que às vezes a gente tem que tomar cuidado para quando for falar do neopuritanismo hoje, a não atacar, como é que eu posso dizer? Não extremar só um lado ou então só o outro, né? Por exemplo, se eu disser que o neopuritanismo hoje é só o pessoal que tenta pecar, vamos dizer dessa forma, exagerando da forma como alguns puritanos fizeram, não todos, então eu vou estar desprezando a outra ala de pessoas que querem ser piedosas, como o Ailton falou, e que são taxados de neopuritanos. Então a gente tem que fazer essas duas diferenças. É um movimento que não é novo, tá, gente? Dentro da igreja brasileira, acho que isso aí já vem desde 2001, até onde eu vi. Em 2001 já tem artigo de pessoas, de reverendos, comentando sobre esse pessoal. Então, o que a gente tem que ter é essa visão, tá? Existe um lado correto de neopuritanismo hoje, que é o pessoal que olha para essa herança reformada e puritana, e um lado que não é tão correto. São pessoas que querem exagerar, e eu acho que nem como os puritanos, né? Por exemplo, tentar aplicar a palavra sem amor, né? Exortar a piedade, mas de uma forma sem amor nenhum, de uma forma que os puritanos com certeza não fariam. O Felipe comentou aqui, estamos com problemas em confessionalidade. Membros subscrevem o que desejam e querem formar uma igreja dentro de outra. Com certeza isso é um problema. Isso não é problema só de presbiteriano, mas principalmente de presbiteriano. Exatamente. Eu acho que talvez seja um problema que a gente percebe mais no presbiterianismo, porque eles já têm uma herança fixa dos documentos de Westminster, né? Eles já têm isso já fixado. Dificilmente você encontra uma igreja batista reformada, por exemplo, que adota a confissão de fé batista de 89, ou então outros grupos dessa forma, né? Que tem a sua própria confissão de fé. E até mesmo em alguns que tem, eles não se importam com isso. Não ensinam catecismo, não focam nisso, não se importam, né? Esse é um problema. Isso dá margem para o pessoal de hoje, que tem tanta liberdade na internet, de ver vídeo que quiser, de procurar as pessoas que quiserem, de ouvir pastores que não são dele, de igrejas que não são a dele, e querer transformar a própria igreja, né, dessa forma, e acaba, como o irmão comentou aí, criando uma igreja dentro de outra. Então isso é perigoso. Fabrício, pode falar. Relacionado a esses irmãos que têm essa liberalidade de observar as práticas litúrgicas de outras denominações, querendo implantar no meio do presbiterianismo. Aí causa um problema porque a igreja presbiteriana, além dela ter a sua confissão, os seus catecismos, ela também tem sua prática litúrgica. Então causa um transtorno. Querem fazer um modelo que não é bíblico, um modelo que foge ao parâmetro para trazer um seio da igreja presbiteriana. Quando a igreja ela tem fundamentação bíblica, orientada, norteada pela fé reformada, eles se revoltam, né, e saem da igreja, ou por conta eles ficam inutilizados na igreja. Então, essa é a contribuição que eu queria dar. Obrigado pela atenção. Exatamente isso aí mesmo, né? Tentar mesclar uma coisa que vê aqui, uma coisa que vê acolá. E muitas vezes eles tentam mesclar, não é porque eles visitaram essas igrejas, mas porque eles assistiram essas igrejas, né? Viram aí em algum canal do YouTube, alguma coisa do Instagram, gostaram e tentam aplicar na própria igreja, e não é dessa forma que funciona, né? Cada irmão tem que conhecer. É por isso que é importante cada irmão conhecer a história da sua própria congregação, da sua própria igreja. Para os irmãos que são presbiterianos, você encontra muito puritano presbiteriano. Os irmãos que são batistas também tem bastante puritano batista. E também tem muita coisa em concordância, né? Então tem que ter uma sabedoria para a gente lidar com essas questões. E aqui não é nenhuma crítica, né, ao presbiterianismo, né? É justamente porque o presbiterianismo no Brasil, né, é a maior igreja histórica, né, protestante que nós temos, é o presbiterianismo, né? Tipo, é a maior igreja na questão dessa herança reformada, né? Então a gente acaba citando eles não de modo depreciatório, né? Mas porque de fato é a igreja que mais destaca, né? É a igreja de fato que é confessional, né? Que ainda tem, né, essa identidade, né, que sustenta essa identidade, ao contrário da Batista.
Exatamente. Acho que isso não chega nem a ser, como eu falei mais cedo, um problema real para a igreja presbiteriana, né? São indivíduos isolados, a maioria das vezes, que tentam aplicar isso, né? Isso é tratado. Raramente você encontra uma congregação ou duas que tenta fazer isso de fato, né? Não chega a ser nenhum problema para eles. A gente sabe que existe, que a gente vê por aí, né? Mas não chega a ser um problema real, nem para a igreja presbiteriana. Talvez é por isso que eles não escrevem livros sobre isso, ou não dedicam tanta atenção a isso, porque senão, de fato, ainda não é um problema controlado, de certa forma. Então, a gente está vendo até... alguém falar? Sim. Opa. Abre isso aqui. Só uma dúvida. Com relação a esse problema que o irmão fala na igreja presbiteriana, que essa questão que nos tornou um problema em si, eu queria compreender melhor. O irmão se refere aos neopuritanos que geram um problema ou aos que buscam resgatar a confessionalidade? Eu não entendi direito. São os que geram problemas, né? E isso aí é até uma linha tênue da gente tentar falar. Por exemplo, eles podem tentar resgatar a confessionalidade, isso é uma coisa maravilhosa, mas às vezes de uma forma extrema, de uma forma errada, né? Por exemplo, atacando os membros da congregação, ou então não resolvendo o problema quando deveria ser resolvido, por exemplo, numa conversa com a liderança, numa conversa com o pastor, entendeu? Então eles acabam ali fazendo motim, conversando com um, com o outro, de uma forma que não resolve o problema. Aumenta o problema, mostra o problema e não resolve o problema. Então é uma linha bem tênue, né? Mas quando eu falo do neopuritanismo de uma forma feia, eu falo daqueles que tentam fazer de uma forma extremada, né? De uma forma que não é bíblica, porque não tem misericórdia, não tem não aparenta ter o amor quando se trata de pessoa com pessoa, mas uma forma realmente exagerada, sem misericórdia, né? Com relação a isso. Ok, obrigado. Nada. Então nós estamos falando aqui justamente da visão errada que o pessoal tem dos puritanos e a forma como eles foram tratados até o momento, até hoje, né? Essa visão errada que as pessoas têm sobre os puritanos. Então vamos continuar. Todos sabem que os puritanos eram... Essa parte aqui é interessante do livro, porque o Leland Hickey ele já começa o livro dele colocando muitas caricaturas que as pessoas inventaram sobre os puritanos, né? Nós não vamos ver todas, são vários, né? Se você ainda não tem um livro, eu recomendo demais que você compre o livro Santos no Mundo. Daqui até o final dos estudos, acho que dá para comprar aí. Mas se não der, tudo bem, a gente acompanha aqui pelos estudos. Mas nós vamos escolher apenas alguns exemplos que o pessoal cita quando pensam sobre os puritanos. Primeiro é esse aqui. Os puritanos nunca riem ou nunca riam e eram contrários à diversão. Então muita gente tem uma visão dos puritanos como se eles fossem homens que não tinham prazer na recreação, não se divertiam, eles eram simplesmente homens sérios, homens vestidos de pretos, né? Homens que levavam tudo a sério a ponto de eles nunca terem prazer ou se divertir com relação a isso. Isso é uma caricatura, obviamente, muito errada, né, para os puritanos. Eu coloquei algumas imagens do que os puritanos gostavam de fazer, que o Leland Hickey ele situa, né? Por exemplo, eles gostavam da caça, eles caçavam, né? Eles gostavam de caçar, eles gostavam de pescar, eles gostavam de correr, né? John Owen, ele gostava bastante de correr quando ele estava na universidade. Não somente o John Owen, mas ele também gostava de tocar flauta. John Bunyan também gostava de tocar flauta. Quando ele estava preso, ele conseguiu pegar ali uma cadeira da prisão, cortar a perna da cadeira e fazer uma flauta. Então, eles gostavam de música, gostavam de patinação, eles patinavam no gelo, né, no inverno lá de Londres, gostavam de arco e flecha. Então, os puritanos, essa ideia de que os puritanos não se divertiam é uma ideia que não tem respaldo na história. Pelo contrário, eles pregavam sobre diversão. Você vai conseguir encontrar pregações ou livros dos puritanos sobre isso, né? Tem até puritano que comenta sobre que isso é um dos privilégios, dos prazeres que Deus dá para nós, inclusive relatado lá no livro de Eclesiastes, né? Quando fala que Deus concede ao homem um dom, que é ser feliz na vida, que é se alegrar. Então eles tinham a ideia de diversão como se um prazer que eles tinham a liberdade de desfrutar. Na caça, na pesca, seja correndo, tocando flauta, patinando, arco e flecha. Então, essa história de que os puritanos não se divertiam é mentira.
Eles só eram contra a recreação no culto, né? Aí no culto não tinha brincadeira não, né? Tinha alegria, né? Tinha prazer, mas a brincadeira não tinha não, não tinha teatro não. Então os puritanos, eles tinham sim sua diversão, viu? E pelo contrário, eu acho que é interessante, eu não achei nenhum PDF ainda sobre o assunto, né? A gente tem os PDF de noite, mas ainda não achei um PDF sobre esses assuntos. Eu achei só frases, trechos, mas se eu achar eu vou colocar para vocês depois. Outra coisa, o puritanismo foi um movimento antiquado que atraía apenas pessoas mais velhas. Tinham pessoas também que diziam que os puritanos, tem pessoas que dizem ainda hoje, né? Ô, Felipe, Oi. o rapaz perguntou a respeito do Flamengo aí, né? Mas só para deixar registrado que, né, nessa época aí nem existia futebol também. Ah, né? Sabe o que ele jogava? Ele jogava um esporte que é parecido com o futebol americano. Tem isso, ele tinha um negócio lá que era parecido com o futebol americano, né? Do cara pegar a bola e aí se bater no outro pra tentar chegar do outro lado. Hã? Eu acho que no livro vai trazer que a descrição que parecia que era algo semelhante bem ao futebol americano mesmo, né? O futebol, né, de campo, né, que a gente conhece aí, foi criado bem depois, né? Bem depois. Então vamos lá, o puritanismo ele foi um movimento antiquado, né, de pessoas eram mais velhas. Gente, olha essa frase que eu vou colocar escrita em 1554. No início do movimento puritano ali, onde eles estavam saindo da Inglaterra por causa da rainha sanguinária. Fala o seguinte: a juventude inglesa chegou a nós em grande número nestes últimos dias, em parte de Oxford e em parte de Cambridge. Essa é uma carta de 1554 e é uma carta de um reformador continental. Ou seja, essa época aqui era a época onde eles estavam... A rainha sanguinária, né, tinha acabado de subir ao poder em 1553, e então muitos puritanos começaram a ser perseguidos e mortos. Puritanos não, ali o puritanismo estava no seu embrião ainda. Esses homens que saíram, esses jovens que saíram, eram os puritanos que iriam voltar. Queriam conhecer a reforma no continente, iriam aprender sobre o culto, sobre a sistematização, sobre a teologia que estava sendo formada, então eles iam voltar. Então, o que esse cara está falando, o reformador, não me lembro o nome dele, eu não achei, mas o que ele está dizendo é que foi muitos jovens de Oxford e de Cambridge. Desde o começo, o puritanismo ele teve um berço nas universidades, né? Na Inglaterra, naquela época, só tinha essas duas universidades, Oxford e Cambridge. Então, eles eram estudantes de lá, homens que conheceram a reforma lá, inclusive se espalhou a reforma principalmente nas universidades. E então, quando começou a perseguição, essa juventude inglesa foi para o continente. Então, o movimento puritano não era um movimento de homens mais velhos. Tinha pastores mais velhos? Tinha. Tinha homens que pregaram até os 80 anos, né? Como Thomas Goodwin, se eu não me engano, ele morreu com 80 anos. Outros pregaram até 60, 70, mas também era um movimento de jovens, era uma juventude que, inclusive, as demais igrejas, né? A Igreja Católica, os jesuítas e também alguns homens da Igreja Anglicana não gostavam da juventude que estava sendo atraída pelo puritanismo. Essa frase é do arcebispo, e ele fala o seguinte, quando ele se refere aos ministros puritanos jovens, né? Vocês não passam de garotos comparados a nós, que estudamos teologia antes de vocês nascerem. Então, a crítica que eles tinham, a raiva que eles tinham, é que eram jovens que estavam pregando, eram jovens que estavam se formando. Você encontra entre os ministros, quando se formavam, ministros de 20 anos, de 21 anos, de 24 anos, que eram pastores, que eram pessoas que saíam para pregar, para pastorear igrejas. Então, o puritanismo, ele foi um puritanismo que abrangeu a juventude. Não apenas de pregação. Tem um exemplo também na Nova Inglaterra puritana, do Increase Mather, que é o pai do Cotton Mather, né? E ele dizia que um dos objetivos que eles tinham na colônia lá de puritanos era tentar treinar a juventude para cantar salmos na igreja, para que então a melodia e o cântico se tornasse mais maravilhoso. Então eles tinham uma ideia de jovens não apenas para pregar, mas também para compor a parte da igreja para cantar. Não como um coral separado, né? A ideia deles não era de um coral para separar, eles não criam dessa forma, o cântico era congregacional.
mas a ideia de que os jovens também deveriam cantar. O seu lugar na igreja também é louvar a Deus, não simplesmente pregar. Então o puritanismo foi um movimento, principalmente, eu diria, de jovens. Outros puritanos eram extremamente rígidos, e isso é uma verdade, isso não é uma mentira, né? Eles de fato eram rígidos na forma como eles tratavam a vida cristã. E tem um episódio interessante com o Richard Roger, que é esse rapaz aí que está aparecendo na tela, que uma vez ele estava caminhando com o vizinho dele a cavalo, e então o vizinho dele falou: senhor Rogers, eu acho que o senhor é muito preciso. Por que o senhor é tão preciso? E ele respondeu: porque eu sirvo a um Deus preciso. Eles criam que o fato de Deus ser um Deus que trabalha com organização, com métodos, né, com precisão, faria com que a verdadeira piedade também teria que ser uma piedade disciplinada, uma piedade pensada, uma piedade racional, onde você sabe acordar bem, sabe comer bem, sabe dormir bem, sabe separar horário para buscar a Deus. Então eles eram bem precisos na piedade deles. Isso não é uma coisa ruim, né? Pelo contrário, uma das marcas da nossa geração hoje é justamente o contrário. O pessoal acorda de qualquer jeito, vai dormir de qualquer jeito, não consegue separar um tempo para ler a Bíblia. Então é justamente o contrário. Mas os puritanos não. Eles eram bastante rígidos. Eles tinham sim uma rigidez que eu acho que é bíblico, de certa forma, né? O sentido de que, por exemplo, com relação ao culto, eles costumavam dizer que o culto é tão preciso que no Velho Testamento Deus diz como é que tem que ser feito, com que tem que ser feito, quando tem que ser feito, como tem que ser feito, quem deve fazer. Então Deus ele deu regra para Moisés, para a construção, para o culto do Velho Testamento, de uma forma bem detalhada. E no Novo Testamento também nós temos princípios e regras também que mostram a vontade de Deus com relação a isso. Continuando, os puritanos reprimiam sentimentos em nome da religião. Outra mentira grande sobre os puritanos é justamente a ideia de que o puritanismo ele desprezou os sentimentos do homem, no sentido de que eles tentavam fazer com que o homem não conseguisse, ou na verdade não exprimisse aquilo que ele realmente era, né? É como se o homem não pudesse, como nós falamos, sobre diversão, mas também sobre a questão de tristeza. Por exemplo, acontece uma fatalidade na família, um pai perde 2 filhos, ou então a esposa, na hora de um parto, morre com a criança. Isso acontecia no meio dos puritanos. Então o pessoal imagina que os puritanos deviam dizer: não chore, não lamente, glorifica a Deus. Não tenha piedade, não faça isso, glorifica a Deus. E não era dessa forma, é justamente o contrário. Os puritanos, eles exalavam a piedade, essa rigidez que eu falei bíblica, juntamente com sentimentos. E aí tem 3 exemplos de homens que são destacados no puritanismo por conta disso. Primeiro é o Richard Baxter. Ele foi bem destacado na sua forma como ele tratou as emoções do homem pela palavra. O John Bunyan, não tem outro cara. Se a gente for falar sobre a importância do sentimento dentro da vida cristã, John Bunyan é um dos nomes principais. E o Richard Sibbes, que ele tratava tão bem sobre a questão do homem, do sentimento, de tudo isso, que ele foi chamado de o doutor celestial, o doce doutor celestial. Então, esses homens, eles tinham uma visão correta da nossa mente, mas também tinham uma visão correta do nosso sentimento, do nosso zelo, da nossa alegria, da nossa tristeza. E uma das razões deles gostarem de cantar salmos é porque quando ele fala sobre salmos, os salmos, eles são, como João Calvino falava, a anatomia da alma, né? Então, por exemplo, se você for pegar os comentários do Matthew Henry nos salmos, os 150 salmos do Matthew Henry, sempre no final de cada salmo, ele vai dizer o seguinte: quando você for cantar esse salmo, cante com alegria, ou então cante com tristeza, ou então cante com pesar, ou então cante com arrependimento. Ou seja, eles cantavam salmos porque eles acreditavam que um culto não é para ser só sempre alegria, no sentido de que o culto é para estar todo mundo sorrindo sempre. Não, havia lugar no culto público para salmos de confissão de pecado, para salmos de tristeza, aqueles salmos como é que o pessoal chama, que eu esqueci o nome, que são salmos precatórios, né? Pronto, havia lugar. Então a ideia deles é que um culto que canta salmos é um culto que celebra
toda a alma do homem a Deus. O homem celebra a Deus em sua tristeza, em sua alegria, em seu arrependimento, em seu pesar. Então o culto não é só para ser um culto que sempre tem que estar alegre. Amém. Tem um Salmo 100, né? Celebrar com júbilo ao Senhor. Isso é verdade. Mas também há lugar para salmos de arrependimento, de tristeza. Infelizmente, hoje em dia, é praticamente que existe uma falta, né, disso dentro das igrejas. Parece que criou-se uma ideia de que o culto é uma celebração. O nome já diz, agora é uma celebração, é uma alegria somente. Não há lugar muitas vezes para hinos de arrependimento, não há lugar muitas vezes para hino onde o homem que chega lá mal, com angústia por alguma coisa, possa expor a Deus o que ele está sentindo por meio de louvar a Deus. Então, eles tinham uma visão justamente o contrário do sentimento, que o homem, com seus diversos sentimentos, tem que louvar a Deus com todos eles. Seja alegre, seja triste, seja com pesar. Passando aqui, pronto, uma pergunta para vocês. Você já ouviu algo sobre os puritanos que lhe desencorajou ou que depois você descobriu que era falso? E aí, se vocês quiserem comentar, pode ficar à vontade. Uma coisa que falaram sobre os puritanos que você ficou meio desencorajado, ou então que você descobriu que depois que era mentira? Rapaz, eu não lembro assim, sabe? Mas sou da Assembleia de Deus, né? E graças a Deus onde eu estava, né? Eu passei minha infância lá, em outro lugar, né? Não nesse parque que eu estou agora. Desde pequeno tem alguns irmãos que sempre em alguma pregação, né, citavam puritanos como homens de Deus, né, piedosos e tal. E, então, assim, desde eu sabia, né, quem eram os puritanos já, mas desde esse tempo, eu era bem pequenininho, eu tenho essa lembrança que eu vi que eles eram homens de Deus que prezavam a palavra acima de tudo. Então, eu nunca tive isso. Eles tiveram também o seu lado não positivo, né? Eu não sei se vocês já assistiram a Letra Escalar. Quem já assistiu? Assistiram esse filme? Não, acho que eu ainda não cheguei a assistir. Então eles tiveram assim, o que eu posso dizer assim, de 0 a 100, eles contribuíram assim, 70%, né? Porque eles na verdade foi um movimento, né? Como o Pietismo também foi um movimento, mas também eles tiveram assim, o seu lado, como podemos assim dizer, né? O lado negro, né? Mas a gente tem que se pegar mais para o lado positivo, que é a amor sagrada das escrituras, o culto, a vida piedosa de alguns logo no início. Exatamente. Irmãos, eu não entendo o puritano como um movimento, mas sim como uma época. Mas foi um movimento, não. A época em si é a reforma, né? Mas foi um movimento. Exato. Algumas pessoas comentaram aqui sobre escravidão, né? A Michelle comentou, e eu confesso que dos problemas que eu já enfrentei sobre o puritanismo é justamente essa ideia da escravidão. Hoje mesmo, acho que foi ontem, né? A gente colocou um textão lá sobre esse assunto. E aí, quem tiver dúvida, é bom você dar uma olhada lá sobre uma perspectiva rápida que eu comentei sobre escravidão e puritanismo. Mas também foi uma das coisas que me deixaram meio assim. Na escola ou faculdade são passados como hereges. Verdade, viu? Me lembro das aulas que eles falavam sobre puritanismo, é isso mesmo. Fariseus também, realmente, né? Muita gente taxava ele como os fariseus. É porque a palavra puritano em si já é um termo pejorativo, é isso mesmo. E de fato era aplicado aos hereges, né? Os hereges medievais eram chamados de puritanos. Isso. O Lucas diz que é só ouvir os anglicanos, né? Menos o Packer, né, Lucas? Eles não estão pegando muito a pegada do J. Packer, não. Então, mais comentando mesmo, verdade. Então, nós vamos fazer o seguinte. Precisamente, quem eram os puritanos? Aqui tem uma frase rápida sobre quem eram os puritanos. Do Ricken, ele resume bem rápido mesmo. Ele fala o seguinte. O puritanismo foi parte do movimento da reforma protestante na Inglaterra. Nenhuma data ou evento específicos marcaram seu início. Ele assumiu primeiro a forma de um movimento organizado nos anos de 1560, sob o reinado da rainha Elizabeth. O que nós vamos fazer é o seguinte. A live ela já vai dar 1 hora daqui a pouco, tá? No Google Meet. Então nós vamos dar uma parada agora.
Então, daqui 3 minutinhos, 4 minutinhos, a gente volta, a gente retorna. Pode ser? Pode. Felipe, é bem rapidinho. Por isso que eu falei pro irmão que ele foi um movimento, né? Como aí está expresso, movimento, a reforma. Exatamente. Quando eu falo de puritanismo, eu gosto de separar entre quem era o que foi o puritanismo e quem eram os puritanos. Que quando a gente fala, irmão, o que foi o puritanismo? Foram os presbiterianos, foram os batistas. E não necessariamente foi assim. O puritanismo em si foi um movimento que buscou a reforma da igreja da Inglaterra, a igreja anglicana. Isso foi o alvo do puritanismo. Se os puritanos eram presbiterianos, como a gente encontra na Assembleia de Westminster, o alvo deles era o mesmo, reformar a igreja da Inglaterra. Se o puritano é como Thomas Goodwin, congregacional, mas que também estava nas Assembleias de Westminster, o alvo dele era o mesmo, transformar a igreja anglicana numa igreja que seja congregacional nacional. Então, quando a gente fala de presbiterianos e batistas, todo mundo naquela época era dentro da mesma igreja. Era uma corrida para reformar a igreja estatal, a igreja nacional da Inglaterra, que é a igreja anglicana. Então, alguns queriam transformar a igreja anglicana com um governo presbiteriano, outros com um governo congregacional, mas a ideia era a mesma. A ideia era reformar a igreja da Inglaterra. Quando isso não foi permitido, até mesmo antes disso, os congregacionais surgiram antes por se separarem da igreja da Inglaterra, mas quando Oliver Cromwell assumiu, depois da Revolução Inglesa, foi que foi permitido as denominações a serem levantadas fora da igreja da Inglaterra. Aí sim, veio as igrejas presbiterianas, as igrejas batistas, mesmo já tendo essa perspectiva batista e presbiteriana dentro do anglicanismo, né? Isso, depois que eles foram permitidos sair, então é que eles levantaram essas igrejas com liberdade. Então, como eu estava comentando, o puritanismo foi um movimento, tá? Eles tinham um alvo específico, mas os puritanos eram diversos. Tinham puritanos com uma visão, outros com outra, e por aí vai. Nem todos eles também tinham essa pegada de não conformista, né? A gente vê Richard Sibbes, por exemplo, né? Que ele tem uma pegada mais conformista ali, né? Ele era um cara também que queria meio que apaziguar, né, as coisas, né? Tipo, queria de fato ter uma união, né? Vamos dizer assim, entre anglicanos ali, né? E entre os não conformistas, né? Tipo, não era todo mundo que queria de fato, né, se separar mesmo. Exatamente. O próprio William Perkins também, né? O William Perkins ali no final da vida dele, o alvo dele nem foi tanto a sair da igreja da Inglaterra, né? Mas, de uma forma inconformista, mas foi viver como um pastor bíblico ali dentro da igreja da Inglaterra. Então, irmãos, nós vamos dar... A gente vê o exemplo aí, né, de um anglicano também, né? Ele acaba morrendo, né, como anglicano, né? É um anglicano bíblico aí. Exatamente. Então, irmão, nós vamos estar fechando aqui essa parte do estudo. A outra parte é mais rápida, eu acredito. A maioria dos irmãos já tem um certo conhecimento sobre o assunto. Então, nós vamos concluir para tentar encerrar 11 horas em ponto, tá? Vou fechar aqui, daqui 2 minutinhos. Vocês podem beber água no banheiro e já estamos de volta. Vamos lá.